Dentre os clássicos aclamadíssimos da Disney da década de 90, esse é um que se destaca sem sombra de dúvidas. Um filme bastante interessante e que tem como temática principal o pertencimento. Vamos falar hoje sobre Tarzan. O brilhantismo de Tarzan se dá em como eles conseguem abraçar o tema do filme e colocar num contexto bastante interessante. E isso a gente vê logo desde a primeira cena, desde o primeiro momento ali de abertura, que temos uma montagem em paralelo. Paralelamente, acompanhamos um casal humano que perdeu o navio, precisaram pular na água e então se instalar naquela redondeza, naquela natureza. Eles precisaram recomeçar tudo enquanto carregavam um pequeno bebezinho. E do outro lado vemos uma família de gorilas que está ali vivendo, próxima àquela região. E enquanto os dois lados, as duas famílias vão crescendo, vão aumentando, vão se fortalecendo, somos apresentados aos dois paralelamente. O filme vai invertendo ali, vai mostrando um pouquinho de cada, até chegar na tristeza, até chegar nos acontecimentos ruins. O pequeno filhote de gorila foi pego pela Sabor e os pais não puderam fazer nada. Depois vemos Kala, a gorila, ouvindo um certo choro ao longe e ela corre e chega a uma cabana. E ali a gente vê que essa montagem em paralelo aconteceu realmente com as duas famílias. A Leopardo Feroz agiu não apenas contra o filhote de macaco, mas também contra a família humana. Então Kala encontra o pequeno filhote Tarzan. Depois disso, Kala decide criar aquele menino, levando ela pra casa e tentando fazer com que a família ali entendesse que ele era seu novo filho. É esquisito, tá legal? É o que ele é. Terquina! Ué, mas é. Afinal, o que é esse bicho? Seu marido, Keshak, não aceita nem um pouco aquela situação. Ele não é da nossa espécie. Não. Tem que levá-lo de volta. De volta? E a gente pode ver ali claramente que Keshak tem um tipo de angústia contra a humanidade, né? Além de seus próprios traumas por ter acabado de perder o seu filho. E Kala estava num momento mais sensível ali e queria dar aquele amor, queria proteger aquela vida que ela encontrou, por mais que fosse diferente dela. Não tenha medo, pare de chorar. E esse é um dos temas principais de Tarzan, principalmente nessa relação do Tarzan com o Keshak. Tarzan vai crescendo e ele não é um gorila. Por mais que ele aprenda vários trejeitos, por mais que ele aprenda como se mover, como se comportar, ainda assim ele é um pouco diferente. E nisso a gente vê várias relações dele ali com os outros gorilas durante o filme, ele sempre tentando se enquadrar no grupo, se encaixar naquele grupo, não importa o que tivesse que fazer, tanto que gera das mais variadas situações durante o filme. De jeito nenhum. Ora, acha que do contrário eu estaria aqui dentro? E nesse momento Tarzan acaba colocando em risco a vida da sua família inteira por um instante. Keshak fica bastante bravo e dá uma bronca no menino. E o menino vai lá para aquela beira daquele riacho, daquele rio, porque ele não consegue encontrar a sua identidade. Ele não sabe exatamente o que ele é, as pessoas nunca falaram pra ele que ele é diferente por conta disso e daquilo. Ele sabe apenas que não se encaixa. E ele fica o tempo inteiro durante esse discurso, durante esse diálogo que ele tem com a mãe, que é bastante profundo, falando sobre como que ele tenta se encaixar ali, mas as pessoas ainda não enxergam ele como um igual. Eu vejo 2 olhos iguais aos meus e um nariz escondido. Ah, achei! E nesse momento a mãe faz uma coisa que é bastante tocante, que é fazer o menino Tarzan enxergar as semelhanças ao invés das diferenças, porque afinal de contas eles eram seres diferentes, mas tudo que eles tinham de parecido, tudo que eles tinham de semelhante os tornavam mais próximos, mais fortes e, em certa esfera, iguais. Viu? Nós somos iguais.
Então a gente passa por um momento de transformação do Tarzan, dele crescendo, dele treinando cada vez mais, dele se tornando mais forte, mais inteligente, mas nesse momento ainda, que ele diz ali que vai se provar, vai se mostrar o melhor macaco, a gente vê que no desenvolvimento dele, ele se difere disso. Porque, novamente, ele não é um macaco, ele tem métodos diferentes de fazer as coisas parecidas. Ele chega na mesma resolução, só que de outra forma. Forma que um macaco não faria, mas é a forma que ele, Tarzan, consegue fazer. E por conta disso, por conta de começar a aceitar essa diferença que tem entre eles e aceitar que ele pode fazer as coisas de outra maneira, ele consegue um triunfo numa cena de ação que é simplesmente espetacular, dele lutando contra Sabor para poder proteger a sua família. Ele luta de todas as maneiras possíveis, sempre encontrando alguma saída, alguma brecha, e consegue sair vitorioso e mandar o grito que arrepia até a alma. Mas enquanto isso, um grupo de humanos chegou à África. Eles estão ali numa expedição para encontrar os gorilas e temos o velho cientista, a Jane e o Clayton. O Clayton desde sempre a gente sabe ali que é um caçador e está ali com interesses bastante duvidosos e errados, enquanto os outros dois são mais ingênuos. E o Tarzan acaba encontrando eles durante essa grande jornada pela selva. Ai! Ele encontra a Jane e ele percebe naquele momento que ele tem semelhanças extremas com aqueles seres. E ele então descobre que existem outros como ele. Ele fica extremamente interessado e curioso para tudo que a Jane pode ensinar para ele sobre os hábitos humanos, sobre a história humana, sobre até mesmo falar, já que tecnicamente ele não falava, e ele vai aprendendo cada vez mais, se tornando mais próximo das suas histórias do passado, até querer descobrir de onde ele veio e o que ele realmente é. Mas esse desejo de se tornar mais próximo à humanidade acabou sendo uma brecha explorada pelo Clayton, que ali se aproveitou para capturar os gorilas e poder fazer o que bem entendesse, e esse foi o grande problema gerado para a resolução final do filme. No final das contas, existe uma luta bem grande ali do Tarzan contra o Clayton, e o Kerchak acaba participando e, infelizmente, levando a pior no meio daquela situação. Mas, em seus momentos finais, Kerchak percebe que errou durante a vida inteira. A vida inteira olhando para aquele menino e falando que ele não pertencia àquele lugar, que ele não deveria estar ali, que ele não era como um deles. Naquele momento ele percebeu que Tarzan sempre foi como eles. Me perdoe por não entender que você sempre foi um de nós. Mas o mais interessante de toda essa reflexão do filme é na parte de pertencer. O Tarzan, desde criança, ele tá buscando esse lugar, ele tava buscando essa resposta, ele tava buscando essa identificação com aquele grupo. Que ele fosse um gorila, que ele fosse alguma outra coisa parecida com o gorila, mas que ele pertencesse àquele grupo de qualquer forma. E é curioso porque, como é um filme para criança, é bastante forte nesse sentido, mas acaba esbarrando em todas as outras faixas etárias, do tanto que a gente busca pertencer a algum grupo, estar junto com alguém, estar junto com qualquer coisa, porque esse é o tipo de comportamento natural do ser humano. Mas o que eu gosto no final das contas é que a resposta do filme é: o Tarzan está junto com os gorilas, ele faz parte daquela família, mas ele é diferente e não há problema algum nisso. Ele não é diferente no sentido de como ele será tratado aqui dentro. Ele é diferente porque a existência dele é diferente. E todo mundo ali já respeitava isso, com exceção do Kerchak, que começa a entender nesse momento final. E então a gente volta pro começo do filme, para aquela discussão entre o Tarzan criança e sua mãe, para aquela música que ela canta para ele, que eles são muito mais próximos e muito mais parecidos do que todo mundo vê, e que se as diferenças não os separam, ninguém vai nos separar. E esse é o brilho da mensagem de Tarzan. As pessoas não precisam ser iguais, não precisam ser idênticas para conseguirem se respeitar, porque elas estão unidas por algo maior,
algo maior do que a aparência, algo maior do que o tamanho, algo maior do que o visual, tanto que a gente pode ver até mesmo o próprio Tarzan tentando se parecer com o gorila quando era criança, mas isso não importa. O que importa é que a essência os une. E o amor, no final das contas.